E outra, mas agora vamos para 6. Você se define como uma espécie de guia da sexualidade, vamos dizer assim. Mas o que isso diz na vida de quem te procura? Qual é a diferença que faz no paciente que está na sua frente? Puxa, aí eu teria que falar com meus pacientes para eles conseguirem escrever o que eles me dizem, porque às vezes é gostoso de ouvir, né? É dever cumprido, literalmente. Mas quando o paciente me procura, geralmente ele é encaminhado mesmo pelo médico. Por quê? Fisiologicamente ele está bem, ela está bem. É o psicológico que está barrando. Então, eu preciso fazer com que ela se livre dos tabus, preconceitos, dogmas, né? Para que ela entenda a fisiologia do corpo e entenda como que essa fisiologia afeta o psicológico. Então, quando eu falo que o sexólogo é uma espécie de pedagogo, né? A gente tem aí uma capacidade muito grande teórica, é porque nem tudo é físico, nem tudo. Né? Nem tudo. Brincadeiras à parte, eu até quebro isso mesmo. Quando a mulher fala, né, que está com dor de cabeça, isso não pode mais ser usado. A gente tem que mudar a desculpa. Por quê? Se você tem um orgasmo, você libera dopamina e ocitocina. Acaba a dor de cabeça. Porque é analgésico natural. Ocitocina é analgésico natural. Então, quando você tem um orgasmo, você libera dopamina, ocitocina, serotonina, né, noradrenalina. Tudo isso é aquele relaxante e tira a dor. Então, a dor de cabeça não faz mais sentido. É mais saudável para você falar assim, olha, não estou afim. Ou falar assim, tá, mas hoje você vai ter mais trabalho. Você precisa me estimular mais. Então, o sexólogo ele tem que andar em todos esses vieses. Do corpo, do psicológico, da mente, do social, né, o sócio-histórico. Claro, da questão de experiência sexual mesmo na prática. E entra também o viés da espiritualidade do paciente. Isso não é religião, é espiritualidade. Entendeu? Muita gente fala, não, a energia não deu, não bateu, não deu feeling, não deu liga. Às vezes é energia mesmo. A pessoa não está no melhor dia dela. E tem um lance espiritual aí envolvido. Então, o sexólogo tem que entender, respeitar. Né? A função do sexólogo não é induzir e nem escrever um roteiro. Isso eu escuto muito. Cara, mas fala pra mim o que eu tenho que fazer. Eu falo, você tem que pensar. Pense. Só pense. Eu dou as ferramentas, mas ele tem que pensar. Porque na vida dele, na hora do pega pra capar, desculpa, eu não tô lá. Então, eu oriento. Ele vai ficar pensando, o que a Karina falou pra gente, mim? Olha, eu tenho umas vergonhas aqui, porque às vezes os pacientes chegam na sessão falando bem assim, vê se a minha vida é fácil. Karina, lembrei de você na hora. Aí eu só pergunto, Deus, que hora? Não, também. Por quê? Porque deu certo, né? Assim, brincadeiras à parte, o ato de respirar. Eu falo que com a sexualidade, com a sexologia clínica, várias outras áreas entram. Fisioterapia, yoga, pilates, né? Profissionais o massagista tântrico, né? Que ensinam a gente a se reconectar. Meu sonho, é só vocês pensarem um pouquinho aí na vida de vocês. Quando vocês vão fazer amor ou pretendem fazer amor, vocês conseguem estar com a mente exclusiva para aquele momento? Sem estar pensando em filho, em casa, em louça, em comida, em gente doente ou qualquer coisa do tipo. Sem parar de pensar em cuidar e pensar em cuidar-se. Porque isso é o ideal para você estar ali e ter prazer. Você está conectado. Quando eu falo conectado, é entender que aquele momento é seu. Nem que seja por 15 minutos. Não tem essa história de, nossa, só isso, cara. 15 minutos pode ser uma coisa, assim, extraordinária, tá? Porque você vai se reconectar, você vai sentir, você vai ouvir o seu coração bater. Eu falo que as pessoas têm pouco hábito de deitar no colo do outro, ou seja, no peito, mulher com mulher, homem com homem, independe, tá? E ouvir o coração do outro bater. Isso faz com que a gente entre na mesma sintonia. É normal.
Então, falta um pouco disso. E o sexólogo tem essa função. Por exemplo, eu já falei isso, paciente meu, tá, mas e que horas você descansa? Que horas que você parou para pensar em você? Porque se você vai para o Pilates e pensa em tudo que você tem que fazer, se você vai para o yoga e pensa nos outros e não em si, não está funcionando. Né? E aí são outras coisas que a gente até, inclusive nos congressos que eu participo, se fala muito do problema, né, da problemática que está se tornando o celular, os vícios, né, nas telas. É horrível. Uma coisa é você colocar uma musiquinha, tá bom. A outra coisa é você não tirar o olho do celular. Entendeu? Então, o sexólogo, ele abrange tudo. Exemplo, eu tenho que entender, né? O sexólogo tem que entender sobre os tipos de religião, o que as religiões pregam, o que elas defendem. Eu tenho que entender sobre finanças, eu tenho que entender sobre política, eu tenho que entender sobre maternidade, paternidade. Entender não é ser aprofundada, tá? Porque aí vem o limite ético da profissão. Tem coisas que eu não sou capaz. Eu vou encaminhar. Se eu perceber, eu vou encaminhar. Eu sei que não são todos os colegas que fazem isso, mas o ideal, o ético, o que me faz dormir com a cabeça tranquila é isso. Entendeu? E eu ia te perguntar sobre isso daí, porque eu imagino que, de acordo com a religião de cada paciente, a dinâmica é diferente, né? Então, existe essa coisa do entendimento dos limites que aquela pessoa vai ter e como você vai abordar determinadas coisas de acordo com a religião da pessoa. Acho que a questão principal é a interpretação. As pessoas têm uma certa dificuldade de interpretar as passagens de forma sozinha, assim, individualmente. Claro, o pastor, o mestre, o guru, né, o palestrante, ele vai trazer o entendimento dele e tem que fazer sentido para a plateia, para aquele assunto. Mas você também tem que ler, ter curiosidade, de ter certeza que aquilo é aquilo. Então, cada religião, muitas das vezes, nesse campo restritivo aí, quer dizer, restritivo não, nesse campo específico da sexualidade, do sexo, cada um interpreta conforme a dor que já passou, em geral. Tá? O trauma que já teve, o medo que já passou, ele interpreta de uma forma, infelizmente, eu falo a palavra infelizmente porque é triste, né? Orgânica, né? Então, esse é um viés que é complicado. Porque, assim, todas as religiões literalmente pregam uma coisa só, né? A fé. Tenha fé. Tenha essa força dentro de você. E algumas pessoas, por não saberem lidar com certas situações, terminam sendo um pouco mais rígidas, né? Quanto a essa temática. Né? Faz sentido da Igreja Católica não considerar certo, por exemplo, o sexo antes do casamento, né? Ou a pílula anticoncepcional. Pode parecer um absurdo alguém ouvir eu falar isso por eu ser sexóloga, mas é um conceito da religião. Né? Aí, às vezes, como se coloca isso é que é assustador. Quando a pessoa que está ali falando, o padre, fala que é pecado, que você vai para o inferno se você fizer diferente, esse é o processo. Isso é complicado, porque Sim. eu tenho uma colega extremamente católica e essa coisa de pregar que era pecado, ela era casada, ela não tomava pílula anticoncepcional, 7 filhos no mundo. É isso, né? Já teve os meus por ela. 7 Então, filhos mas no aí mundo. como é E que ela faz pra só cuidar operou, disso? ela não ia operar, ela não queria fazer laqueadura também por conta dessas coisas que pregavam. Só fez porque o médico disse que ela poderia morrer. Na última cirurgia. Mas olha, e aí, veja só, a questão da interpretação religiosa com a interpretação social. Se a gente tiver uma interpretação crítica, né? Um pensamento crítico na nossa história social, a gente vai entender sobre limites. Eu trabalho, eu ganho X%. Quanto que eu tenho que gastar com cada filho para dar aí um apoio
tudo, educação, comida, moradia. Se você for pensar por esse viés, você vai ser um pouco mais concentrada, vai estar um pouco mais na realidade, independente de religião. Então, não é o viés religioso, de fato, é o ser humano que faz as suas interpretações ou deixam de pensar, porque existe o que eu costumo falar muito, né? Preguiça sexual, preguiça de pensar. Sempre escuta só o que o outro fala. Aí aqui é uma crítica mesmo. Leva a ferro e fogo, meme de Instagram, textinho sem fundamento de Instagram. E sim, tem profissionais incríveis no Instagram, que fazem um bom uso, que são ótimos, né? Só que são pessoas que, quando você pesquisa, tem que ter esse hábito de pesquisar, tem base. Não está falando ali coisa aleatória, né? A gente tem que tomar muito cuidado, mas a sensação que eu tenho é uma sensação que as pessoas têm preguiça de pensar. Se já veio mastigado, ótimo. E com essa coisa de rede social só piora, né? Só tem Só piorado. piora. A gente quer cada vez mais e mais. Exato. É muita informação que desencontra, né? A gente já está caminhando para o final, infelizmente, porque são muitos assuntos. Ainda bem que vai ser todo mês. A gente vai estar aqui uma vez por semana. Exato. Eu quero que você fale para mim duas coisas, tá? Que acho que engloba bastante o que a gente conversou. Como que o sexólogo ele pode ajudar em conflitos, seja na relação, seja consigo mesmo, tá? E que hoje também a gente sabe que existe muita preocupação com os profissionais da área. Uhum. Então, eu quero que você cite essas duas coisas, se possível, pra gente finalizar. Tá. Bem, uma das funções do sexólogo, né, enquanto educador, enquanto ser humano, primeiro é acolher aquela pessoa que chegou a ele como outro ser humano, né? Eu falo que é uma capacidade que não é nata. As pessoas podem desenvolver, com certeza, treinar. Algumas poucas nascem com essa habilidade, que é de ouvir, né? Ouvir sem julgar. Porque se a pessoa chegou até você, é porque o tema que a incomoda é algo que não é socialmente falado ou aceito. Então, é um lugar seguro. Tem que ser seguro para ele falar o que ele acha que ele faz ou não de estranho ou errado. Porque chega a essa reclamação, né? O conflito eu posso ou não beijar a parceira de língua no primeiro encontro? Isso é sério, gente. Tá? Isso é sério. Foi uma pergunta genuína que fizeram? Genuína. Eu posso ou não convidar a pessoa para ir na minha casa no primeiro encontro? Tá, eu acho mais normal uma pergunta. Ok, também acho, né? Mas eu até espero, quando você fala normal, de ser de um jovem, mas geralmente não, é pessoas 40 mais que perguntam. Por quê? Medo. Eu falo que o medo, ele é alienante, ele é desestruturador quando a pessoa não entende a função de ter medo. O medo protege, né? Com certeza, quando a gente fala de intuição, não vou lá. Melhor eu desmarcar. Não estou preparada. A pessoa sente alguma coisa, que geralmente é um tipo de medo, né? Insegurança, que vem mascarado pela insegurança, né? Que bom! O medo protege. Tá ótimo. O que não é saudável é você sempre ter medo. Aí você perde muito tempo na vida, né? Mas o sexólogo tem essa função, esclarecer, tá? Vamos ver se é insegurança, se é medo, se é um medo patológico, ou se é simplesmente infantilidade, né? Falta de conhecimento. Vamos lá. Essa é uma função. E por isso que é importante ele ser um profissional assim com peso curricular. Peso curricular não é que ele tem que ter doutorado na área, mas ele tem que ser filiado a alguma coisa. Aqui no Brasil existem várias associações, sociedades que são muito boas. Tá? Existe a SBRASH, que é a Sociedade Brasileira, né, de Estudos Brasileiros em Sexualidade. Tem a Abrasex, tem a Prosex, eu acho. Institutos que formam pessoas, né? Hoje em dia tem faculdade já fazendo para a turma de medicina, os cursos também.
Mas são profissionais que geralmente são psicólogos, pedagogos, médicos, fisioterapeutas. Tem uma graduação por trás, né? E, claro, é muito mais confiável, você vai ser muito mais acolhida, se você souber que esse profissional é um enfermeiro, é um médico, é um psicólogo, do que você, por exemplo, pegar um contador ou um administrador. E não é falar mal isso, tá? Mas é que meio que foge, né? Foge da área. Foge da área de relacionamento, de profundidade. Porque, querendo ou não, quando você tá na área da saúde, principalmente, você já tem o estudo com o humano, né? Do comportamento humano, do acolhimento, do entendimento. Sim, então, acho que faz toda a diferença. Sim, e você vai se sentir mais seguro de falar, né? Porque, assim, por incrível que pareça, as pessoas negras, brancas, amarelas, pardas, a sensibilidade sensorial muda. Ah, é? Muda. Caramba, isso é pauta pro próximo, porque agora eu quero saber disso. Muda. Então, assim, não é que muda demais. Muda, capaz. Questão de excitação, entendeu? De estímulo. Vixe, pessoas neurodivergentes, pessoas com TEA. TDAH. Ô, gente. Tudo muda. Tudo muda. E aí, o sexólogo que tem, por exemplo, uma sociedade por trás, fazendo com que ele estude, porque essa é a graça. Pelo menos para mim, né? Eu gosto de estudar, então é diferente. Poxa, se você é inscrita numa sociedade, numa associação que seja, como eu também estou lá inscrita no CRP, né? Eles fazem atualizações, reciclagens. Você tem que fazer uma pelo menos por ano. E você é envolvido em eventos científicos. Isso faz você se atualizar. Gente, não funciona essa vida sem atualização. E tem muitas descobertas, muitas pesquisas mudando surgindo, né? tudo. Porque o ser humano é complexo, assim, Não, lá... eu costumo brincar. Na sexualidade, eu me ferro. Porque, assim, a cada 2 meses aparece um negócio novo. É um falo brinquedo novo. Ai, brinque sextoys. Ai, gente, tem tanta coisa legal. Muita coisa legal mesmo. Gente, caminhando olha... pro final. Eu adorei. Não, tanta coisa que, assim, a gente... Patrícia caiu aqui na mesa de tanto rir. Foi maravilhoso. Tô me recuperando ainda, mas vamos pro próximo episódio. A gente vai trazer mais coisas ainda. Tem muito mais assunto aí pra gente aprender. E aprender muito, viu? Não, pouco, não. Isso eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando, porque eu acho que isso dissemina conhecimento, né? De certa forma, você é ouvida, a pessoa entende, aí tem aquela frase, eu sabia, gente, eu sou normal, ó. Eu escuto isso, eu falo, gente, todo mundo é normal. Identificação, porque a gente acha que a gente tem um problema. É horrível, isso tanto homens quanto mulheres. As coisas acontecem, a gente acha que a gente tem um problema. Porque a gente tem vergonha de falar e de perguntar pro coleguinha. Exatamente, mas aqui nesse quadro a gente vai aprender muito. Todas as dúvidas de vocês, então não percam Ponto K no podcast Ponto de Entrevista. Karina, muito obrigada. Eu que agradeço. Demais. Eu que agradeço. E até o próximo, né? Até a Tem próxima, muito gente. mais. Semana que vem, quarta-feira às 20 horas, mais um episódio do Ponto K. Tchau, tchau. Beijo.